Você precisa estar formado para fazer concurso de educação física? Para fazer concurso, você precisa de pós-graduação? E se precisa, como escolher? A pós-graduação que você escolher precisa ter TCC? E ainda, você precisa de CREF para assumir concurso em educação física? Esse é o quadro Dúvidas Frequentes aqui do meu canal. Essas são perguntas que foram enviadas lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá. E também, a partir de agora, a gente tem os membros no canal. E os membros vão ter prioridades para enviar suas dúvidas, que elas terão a possibilidade de serem respondidas em vídeo por aqui. Então, se você quer saber mais sobre como se tornar membro, clica no botão aqui embaixo escrito Seja Membro e saiba mais. Eu quero sempre estar abrindo possibilidades para a gente conversar e eu poder te ajudar a ser aprovado em concursos de educação física. A dúvida que eu mais recebo é: eu preciso estar formado para fazer concurso ou processo seletivo? Bom, de modo geral, a gente fala aqui de concursos para educação física e a maioria deles cobra que você esteja formado. Só que tem um detalhe: você pode fazer a prova de concurso mesmo antes de se formar. O que acontece é que, se você passar e na hora que você for assumir o cargo, aí sim você precisa apresentar a documentação que comprove que você está formado. Você não precisa necessariamente apresentar o diploma, porque muitas instituições demoram um pouco mais para emitir esse documento, mas você precisa ter a documentação oficial que comprove que você finalizou a sua graduação, se essa era, claro, a exigência do edital. E para concurso precisa de especialização? Bom, a maior parte não exige isso. Essa informação você sempre vai encontrar no começo do edital, quando fala quais são os cargos e qual que é a exigência. É muito raro que exija uma especialização, mas isso pode acontecer. A grande vantagem da especialização é te dar uma nota maior na prova de títulos. Como a gente está falando aqui de concurso para educação física, ter só a graduação não vai te dar uma pontuação. Então, se você tem uma especialização, mestrado, doutorado ou outros critérios que podem aparecer no seu edital, você ganha nota e assim você se coloca em posições melhores na classificação final. E como você pode escolher uma especialização? A gente tem um portal chamado EMEC, onde você pode fazer a busca de quais são os cursos de especialização que estão autorizados. Esses cursos eles vão ter uma carga horária mínima de 360 horas, então isso é um ponto importante para você observar, além de terem que seguir certas regras que são estabelecidas pelo Ministério da Educação. No site do IMEC você pode fazer a busca por educação física, você pode escolher de selecionar, por exemplo, a área da educação, se você é da licenciatura, e também eu recomendo que você selecione aqueles cursos que estão em situação ativa. Além disso, você pode escolher se você quer um curso à distância ou presencial, na sua região em especial. Aqui nesse site você vai encontrar a lista de cursos onde você pode ter mais informações. Muita gente me pergunta, professora, mas como que eu escolho? Se todos esses critérios já foram selecionados, eu recomendo que você busque cursos que tenham características que atendam aquilo que você busca. Então, se você busca uma atuação na escola, que seja de educação física escolar, para saúde, para algum grupo especial, também tenha esse direcionamento para aquilo que você quer. A ideia da especialização é ser uma formação a mais da graduação e que atenda aquilo que vai ser a sua realidade no seu cotidiano de trabalho. Então, esses seriam os critérios. Além disso, eu sempre recomendo que você veja como que a instituição trabalha, porque as instituições elas têm obrigações em relação à quantidade de professores com graduação stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado. Recomendo que você realmente veja se esses professores atuam e não estão lá só com o nome, e na prática você vai ter a aula com outros professores que talvez não tenham a capacitação que você precisa para esse nível de pós-graduação. Outra dúvida que eu recebo: a pós-graduação precisa de TCC? A gente tem a resolução do MEC lá de 2018 que diz que não necessariamente, né? Ou seja, na exigência do que a especialização precisa ter, não necessariamente precisa ter o TCC. Como o Ministério da Educação ele está acima ao permitir e credenciar as instituições que elas ofertem cursos de especialização, não é comum
que os concursos e processos seletivos exijam qualquer coisa que o MEC não exija. É claro que a gente precisa avaliar caso a caso, mas eu vejo que acontece muitas vezes é que, vamos supor, uma pessoa tem um diploma que não é reconhecido, porque ela fez uma pós-graduação em uma instituição que não estava legalizada, ou aquele curso especificamente não estava legalizado. E aí as pessoas acham porque por outras razões o diploma não foi aceito. Então, existem casos e casos, mas em especial, se você pesquisar o seu curso de pós-graduação no portal do EMEC e lá estiver legalizado, tiver a carga horária, estiver cumprindo com as exigências, então você não terá problema no seu concurso ou processo seletivo na hora de apresentar essa documentação. Um grande problema que a gente tem em relação aos diplomas de especialização são daqueles cursos que não têm relação direta com a educação física. Então, tome cuidado na hora de escolher cursos de especialização da área da educação, que algumas vezes podem não ter uma relação direta com a educação física, e aí, se você fizer concursos para bacharelado, eles podem não ser aceitos, ou vice-versa, uma área muito específica da saúde que pode não ser aceito quando você fizer concursos para a área da educação. E por último, precisa de CREF, precisa do registro no Conselho Regional de Educação Física para assumir um cargo público. Isso o que vai definir é o edital. E é claro que depois de assumir, também podem ter exigências do seu sistema de ensino, do seu município, do seu estado, que exija o CREF. É importante que você esteja em uma situação regularizada no CREF, ou seja, se você já se fez o cadastro, que você esteja pagando as anuidades, ou então de baixa, se você não precisa mais do CREF, e se você está vendo que o seu edital pede, você já entre com o processo para solicitar o seu registro, ou então a atualização do registro que você fez no passado. Mas, professora, eu demorei e aí fui chamado, tá pedindo CREF, mas ainda não saiu. Em geral, os locais aceitam os pedidos de protocolo ou então documentações que o CREF possa fornecer indicando que o processo está sendo feito, está em andamento. Mas quanto antes você puder se adiantar, melhor. Então, se você está se preparando para um edital que saiu e diz que precisa de CREF, a minha sugestão é que você tente resolver isso o mais rápido possível, para que, se você for chamado, você possa ter o CREF e não ter problema nenhum em assumir o seu cargo público. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, aproveita, coloca aqui nos comentários o que você quer saber, quais são as dúvidas que não foram respondidas ainda aqui nesse vídeo, porque esse é um quadro que o canal vai ter e eu quero saber o que mais você quer tirar de dúvidas para ter vídeo aqui sobre isso, em especial, é claro, considerando os concursos de educação física. E qual que é o dos seus casos aqui? Você já está formado? Você tem uma pós-graduação, uma especialização? Comenta também, vamos se conhecer melhor. Espero que você tenha gostado, eu vejo você num próximo vídeo. Tchau!